Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Ontem a gente observou uma alta nos mercados, índices animados com uma recuperação do presidente americano Donald Trump, que se contagiou com o Covid-19. Também existe uma expectativa de um acordo entre republicanos e democratas no que diz respeito a mais um estímulo fiscal nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, um aparente arrefecimento com relação a esse imbróglio, essa polêmica do Renda Cidadã. Nessa próxima quarta-feira, aparentemente o governo vai divulgar uma fonte de financiamento, em teoria não criativa, para o Renda Cidadã, sem furar o teto dos gastos públicos. Então, vamos aguardar. Vou dividir aqui minha tela e desligar minha câmera, como eu sempre faço, para a gente começar as nossas análises gráficas, iniciando pelo mini índice, como a gente também sempre faz. Na semana passada, eu dizia que, para mim, o mini índice vinha trabalhando de forma consolidada, só olhando os 3 últimos dias. Né? Se a gente pegar aqui também o quarto dia, o fechamento de sexta-feira, dentro de uma consolidação, a gente vê que o fechamento foi na parte inferior dessa consolidação que eu acabei de marcar com um quadrado em amarelo. Em consolidações, o que a gente tenta fazer é comprar no fundo e vender no topo. Então, quem trabalha hoje no dia de forma comprada, teve um bom dia no mini índice. Eu vou diminuir aqui o tempo gráfico para o time frame de 1 hora. Vou diminuir aqui um pouquinho o zoom. Essas marcações, para quem tem acompanhado os nossos matinais, já conhece bem esse canal de baixa em vermelho, que se estende há mais de 2 meses já. Vou reforçar com essas 2 setas em vermelho. Aqui. Eu tenho um canal de baixa um pouco mais inclinado, que eu vou marcar aqui em verde. Essas 2 linhas aqui. E também tem uma linha de suporte e resistência bem importante, que acabou formando, né, um fundo duplo, mas um fundo duplo dentro de uma consolidação, que era o que eu via olhando o prazo mais curto do mini índice. Então, graficamente, para mim, né, nesse momento, o mini índice, olhando para esse canal de baixa mais inclinado, a tendência é que a gente tenha um dia de queda. Ele está aqui numa zona de oferta. Contudo, se a gente olhar para o canal um pouco mais amplo, que são essas 2 setas em vermelho, o mini índice, no dia de hoje, nessa quarta-feira, pode sim ter espaço para continuar subindo. Então, é um dia, né, bem definido com relação a esse estudo de mercado. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, eu vou passar por um tempo gráfico até um pouco menor, de 5 minutos. Na verdade, eu vou abrir aqui meu gráfico de 5 minutos, que é o que eu faço, né, minhas operações de intraday, e que eu acabo tendo mais linhas. Eu queria chamar a atenção para essa linha aqui, que eu vou marcar em azul, que ela vem funcionando como uma importante resistência. Então, você tem esse topo aqui, e com esse segundo topo a gente consegue fazer linha. A gente pode ver que na quinta ou na sexta-feira funcionou com uma importante resistência, e no dia de hoje também o topo do dia foi basicamente em cima dessa linha diagonal que vem funcionando como uma importante resistência. Então eu teria, né, eu obviamente vou ter essa linha no meu gráfico para tomar as minhas decisões de intraday. Vou passar aqui para o tempo, na verdade, para o mini dólar, tempo gráfico diário. Eu vinha chamando a atenção para mim dessa consolidação, que eu vou reforçar aqui com esse retângulo em amarelo. E depois que rompeu pela segunda vez essa consolidação, eu chamava a atenção para essa região aqui de resistência,
marcado com essa linha em vermelho, né? Então, a gente pode ver que realmente vem funcionando como uma importante resistência. Descendo aqui o tempo gráfico para 1 hora, vou diminuir aqui um pouquinho o zoom. Então, para mim, a tendência do mini dólar é ele buscar o topo dessa consolidação em amarelo, a fazer um pullbackzinho e tentar vir aqui como um importante magneto essa linha aqui de suporte e resistência, que é o topo daquela consolidação que eu marquei em amarelo. Passando aqui para os mercados internacionais, deixa eu começar pelo S&P, para seguir a ordem que eu sempre faço. Então, repetindo um pouco do que eu venho falando, S&P ele rompeu essa LTA em verde, vem trabalhando abaixo dela já há algum tempo, e para mim o S&P ele vai ficar trabalhando de forma relativamente consolidada entre essas duas linhas de suporte e resistência. Vou passar aqui para o time frame de 1 hora, que eu tenho uma observação importante para fazer. Nesse sentido, sim, ele parece estar numa região de oferta, ou seja, para mim, a tendência, né, é importante sempre olhar barra a barra, é que o S&P volte a buscar essa linha aqui de suporte ao longo dos próximos dias. E ele pode fazer tanto aqui nessa linha de suporte e resistência, que é o topo histórico do S&P pré-pandemia, mas a gente pode notar que ele tem também uma linha de resistência bem importante. Deixa eu diminuir o zoom aqui um pouquinho, que é essa linha aqui que eu deixei em branco um pouquinho mais fina. Vou diminuir aqui mais um pouquinho o zoom. Então a gente vê que tem uma importante linha de resistência aqui, né? Testado aqui, tentou romper, não conseguiu, tentou romper, não conseguiu, e tentou romper aqui por 2 vezes sem muito sucesso. Então, na minha visão, o S&P ele pode até continuar subindo até essa linha de resistência para depois voltar a cair. Pelo menos isso até, para mim, o dia das eleições nos Estados Unidos. Passando aqui para o barril de petróleo, também já venho falando há algum tempo que vejo o barril de petróleo operando entre essas duas linhas de suporte e resistência, dentro dessa amplitude. É o que vem acontecendo de fato. Deixa eu diminuir aqui o tempo gráfico, o time frame de 1 hora, vou diminuir aqui o zoom um pouquinho. Legal. Então a gente pode ver que o barril de petróleo, depois que ele voltou a trabalhar dentro dessa amplitude, ele foi até o fundo, depois subiu, buscou o topo, depois voltou a cair, não chegou a bater no fundo, mas foi muito próximo, e agora vem subindo. Para mim, a tendência é que o barril de petróleo venha buscar o topo dessa consolidação. Bem, com relação ao ouro, eu vejo aqui também um pouco repetindo os dias anteriores, eu vejo a formação e o rompimento desse triângulo, que eu estou reforçando aqui com essas duas setas em vermelho. Depois que rompeu esse triângulo, o ouro ele buscou essa linha aqui de suporte, né, que foi formada aqui, com esse paviozão, veio aqui, testou, pode estar fazendo um pullback para acentuar a sua queda até a faixa dos $1.800. Mais uma vez aqui, encontrei esses $1.800 pegando a amplitude desse triângulo e fazendo a projeção, já que foi rompido para baixo, dessa amplitude para cá, encontrando aqui a faixa dos $1.800. Lembrando que o ouro, caso ele rompa essa linha de suporte para cima, ele tem uma segunda linha importante,
que é essa linha aqui, a linha superior desse triângulo, que é uma LTB. Bem, pessoal, em termos de calendário econômico, aqui, em termos de calendário econômico, essa terça-feira a gente tem eventos bem importantes, vai ser feriado lá na China, mas a gente tem um discurso da presidente do Banco Central Europeu, do Banco Central Americano e oferta de empregos também nos Estados Unidos, então vai ser um dia relativamente cheio com eventos econômicos bem significativos. Deixa eu voltar aqui com a minha tela e tirar e voltar com a minha câmera. Beleza. Então, pessoal, é basicamente isso. No dia de hoje, a gente teve uma alta bem importante no dia de ontem, mas em teoria, pelo menos para mim particularmente, não muda muito o cenário, né? Então a gente ainda está numa correção bem importante. O IBOV, o mini índice, tem resistências bem relevantes ainda pela frente, para que a gente volte àquele patamar acima dos 100 mil pontos, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Se foi, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, clique no sininho de notificações e a gente se encontra nos próximos dias. Um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigado pela atenção.